Mark Zuckerberg, dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, anunciou hoje que vai encerrar com a checagem de fatos nessas redes sociais. Ele vai substituir agências especializadas em checar fatos pelo modelo do X, do antigo Twitter. Um dos motivos, segundo ele, é que as agências de checagem são enviesadas politicamente. Pois é, gente, essas agências ficam checando se o que os políticos falam é verdade ou não. Aí os políticos de extrema-direita não podem nem mais mentir em paz, ficam sendo desmentidos toda hora. E quando as agências de checagem identificavam um boato, uma mentira, diminuíam o alcance de um post. Isso era terrível para os políticos de extrema-direita. Por isso que Donald Trump, por exemplo, sempre foi contra essa checagem de fatos nas redes sociais. Zuckerberg também tentou mandar uma indireta para o Brasil. Disse que tribunais da América Latina estão censurando a liberdade de expressão, porque a justiça brasileira pede que as redes sociais controlem, derrubem posts mentirosos e derrubem contas de pessoas que mentem repetidamente. Não à toa, coincidentemente, depois desse anúncio, o Elon Musk, dono do X, disse que essa mudança da meta é incrível, assim como políticos bolsonaristas de direita aqui no Brasil que comemoraram essa decisão, porque essa mudança permite que eles mintam descaradamente sem terem os posts derrubados nas redes sociais por agências de checagem. Já o governo Lula disse que esse fim da checagem por agências oficiais é um convite à extrema-direita. Será, gente? Por acaso, quando o Elon Musk fez a mesma mudança no antigo Twitter, a extrema-direita, o discurso de ódio tomou conta daquela rede social? Claro que não. Alguns especialistas acham que essa mudança é um retrocesso. Mas você acha que diminuir o controle nas redes sociais, acabando com a checagem de fatos, pode gerar algum problema para a sociedade? Não, acho que não. Atenção, ministros do STF dão a resposta ao dono da Meta, Mark Zuckerberg. Nicolas Ferreira, deputado federal, pega carona e olha só o que ele postou. Já eu dou a resposta aí dos ministros do STF ao Mark Zuckerberg. Vou ler aqui, tá um pouquinho ruim. Olha só, abre aspas pro Nicolas, ele escreveu em inglês. As notas da comunidade estão destruindo os verificadores de fato. X tornou isso possível. Está certo. Vocês são a mídia. Eu acho que eu li certo aqui, porque tá ruim que só aqui, galera, é da comunidade. E agora, vamos aí para a resposta dos ministros que foram ouvidos pela CNN, galera. Em resposta ao Zuckerberg, ministros do STF ouvidos pela CNN acreditam que caso Meta altere suas diretrizes no Brasil, poderá enfrentar uma resposta similar recebida pelo X, rede social de Elon Musk, que foi bloqueada em todo o país em agosto de 2024 e ficou fora do ar até outubro do mesmo ano. E como eu, né, galera, um criador de conteúdo, espero que não se prolongue, não aconteça a mesma coisa que aconteceu com X, que tudo se resolva, porque tem muita gente também que depende da internet, né, galera? Eu sou um criador, né, todo tempo eu tento medir minhas palavras, o que eu falo, já para não ter nenhum tipo de problema na internet. E aí, mais cedo, o Zuckerberg disse que ia mudar as diretrizes de verificação, né, de checagem. Esperamos aí que dê tudo certo e acabe, né, do jeito legal. Pare e pense, se a direita realmente trouxesse benefícios para a melhora da vida das pessoas, ela não seria a primeira a defender um Estado onde a verdade se estabelecesse, onde aquilo que ela fez todo mundo tivesse conhecimento para querer que esses governos perpetuassem? Mas ao contrário, a direita sempre que chega no poder, seja com o Trump, com o Bolsonaro, com o Milei, com qualquer outro extremista mundo afora por aí, ela tem como regra colocar como prioridade o direito de enganar. Querer acabar com as condições das pessoas saberem a diferença entre a verdade e a mentira para que elas possam induzir as pessoas ao erro, afundar a vida de milhares de pessoas, muitas vezes literalmente, como faziam aí durante a Covid, como fazem em relação a guerras, como fazem em relação à segurança pública, enfim, várias coisas que colocam a vida das pessoas em risco. E por que se ela faz tanto bem para a humanidade? Mas o fato prático é que ele precisa mentir o tempo todo para desviar sua atenção da realidade prática da vida, de que quando a direita governa, você não tem um minuto de paz, você vive desconfiado de tudo e de todos. Afinal, num ambiente onde a regra é enganar, onde é passar o outro para trás, quem vai estar seguro para fechar negócios, para confiar no outro, numa esposa, enfim.
as relações ficam péssimas, o ambiente fica pesado. Não à toa, você deve lembrar, por exemplo, aqui no Brasil, que era muito difícil você ver as pessoas sorrindo espontaneamente, festejando em família, enfim, ao contrário, o que a gente vê é divisão, é pai que não fala com filho, é vizinho que não fala com vizinho, enfim, é colega de trabalho se estranhando o tempo todo, porque eles se alimentam da divisão. Porque sabe por que isso acontece? Porque se a direita abrir o jogo para você, ninguém mais vota nela, ninguém dá poder para ela. Ou você, de bom grado, vai ser um idiota de tirar a renda da sua casa, da sua família, tirar o conforto da sua família, um dia de folga a mais, enfim. Você poder viver sua vida plena e digna, como todo ser humano devia ter, para garantir que o rico aproprie e tem mais e mais propriedades infinitamente, mesmo colocando em risco até a vida do planeta, como essa gente faz. Aliás, são tão obtusos que acumulam desesperadamente, não sabem nem o que fazer com o dinheiro, destruindo inclusive o nosso ecossistema, na esperança de construir uma base em Marte para mudar para lá. E aí eu te pergunto, se o cara não conseguiu cuidar nem da Terra, que é próspera, abundante, totalmente adequada para a existência da vida, ele vai destruir aqui, vai regenerar um país, um planeta que não tem a menor condição de sobreviver lá. Mas os delírios, essa gente acha que sempre se dá bem, sempre dá um jeitinho, mesmo que as suas fórmulas, que entre aspas são sucesso, só destruam tudo ao seu redor, porque eles ganham muito, às custas da gente não ganhar nada. Olha, por exemplo, o que está acontecendo agora. O Trump ganhou e supostamente já está chantageando aí o pessoal do Facebook, tanto que andou falando aí que se o cara que está aí sendo investigado por leis antitruste, se ele não andar pianinho, ele vai jogar o cara numa cadeia e jogar a chave fora. De repente aparece o sujeito falando que vai abrandar as regras de regulamentação, de verificação de fatos, se é verdade ou se não é, e que vai mudar até da Flórida para o Texas. É mais ou menos como se você mudasse uma operação sua de São Paulo para Santa Catarina. Pois é. Um estado que você sabe que a maioria esmagadora das pessoas são bolsonaristas e é o critério subjetivo dessas pessoas bolsonaristas que vai determinar o que é verdade e o que não é verdade no Brasil. Ou seja, quando você traz boas novas, que você pode verificar em qualquer supermercado andando por aí, ou na sua própria conta bancária, vendo que você está tendo mais recursos, mais condições de viver melhor, vai lá o cara vai falar que isso é mentira e que verdade é que a Terra é plana, verdade é que estão distribuindo kit gays em escolas imaginárias, enfim, vão ficar alimentando aquelas teorias de conspirações que não alterem nada a sua vida prática não melhora em nada, mas cria esse ambiente tóxico onde todo mundo é desumanizado, onde um olha para o outro não como um igual, mas como um adversário, como um bicho, como um alienígena que deve ser exterminado. E é por isso que a gente tem que varrer essa praga do mundo, porque como diria o Karl Popper, o paradoxo da tolerância, a única coisa que a tolerância não deve aceitar é ser tolerante com os intolerantes. E é exatamente aí que a gente incorre em riscos. E olha aí, tem até exemplos aí, tipo a série do Round 6, como essa democracia é frágil do voto, onde a maioria leva tudo e você vê lá aquelas pessoas desesperadas e egoístas vendo aquele monte de gente morrer, determinando no voto continuar matando o outro que está do outro lado. O outro não, a metade praticamente não tem, que mesmo que eles sejam metade, queiram desistir, não pode porque a outra metade quer continuar. Você acha isso justo? Você ser obrigado a ter um destino miserável porque tem uma turma que tem comportamento de gado, comportamento que se renega a sua humanidade de querer pensar e que quer ir para o buraco e que te obriga a ser arrastado junto. Pois é, não podemos tolerar isso e não podemos tolerar, inclusive, que essa gente trate os nossos países como subpaíses, como republiquetas, como aí andaram falando aí, o nosso amiguinho aqui andou falando que os tribunais são tribunais secretos no país. Meu amigo, a Suprema Corte está em tudo quanto é lugar da nossa Constituição, é a principal corte do Brasil. E se vocês não querem respeitar as leis simples, tirem suas operações daqui e levem para outro lugar. Ninguém é obrigado a estar onde não quer estar, mas você não pode chegar na casa dos outros, é regra da educação chegar na casa dos outros querendo impor as suas regras. E parece que é isso que essa turma do Trump e companhia não consegue entender, que é respeitar os limites da soberania dos outros.
Aliás, é bem provável que seja assim que ele está acelerando o declínio final do Império Americano, que achou que ia nadar sozinho com a queda da União Soviética e coisa de pouco mais de 30 anos depois está aí, prestes a afundar os Estados Unidos nesse radicalismo, obscurantismo que vai rachar esse país ao meio, enquanto os outros países mais prósperos estão olhando adiante, estão olhando em criar situações para melhorar a qualidade de vida de seus povos e principalmente ter uma visão mais organizada da administração dos recursos do planeta, que ao contrário da ambição humana tem limites. E se a gente não respeitar esses limites, daqui a pouco não tem planeta para mais ninguém. O que você pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e reflita. Você acha que se alguém tem coisa boa para você, vai brigar tanto pela liberdade de te enganar? Não faz muito sentido. Essa camisa amarela de propósito. Eu coloquei para homenagear a Fernandinha Torres. O filme tem um significado muito importante, especialmente nesses tempos em que tem gente falando em anistia. Assista o filme e veja se é possível conceder anistia para gente que fez o que fez, deixando uma mulher com 5 filhos, órfãos, de um marido que foi assassinado pelo Estado brasileiro, que foi tomado pelos militares. Este carinha aí, o general José Belian, ele é um dos acusados pelo assassinato de Rubens Paiva. O bonitão aí, além de não ter recebido nenhuma pena, ainda recebe do Estado brasileiro R$36 mil por mês. Uma coisa que pouca gente sabe é que quando a Câmara dos Deputados homenageou o Rubens Paiva e sua família com um busto num dos salões da Câmara dos Deputados, a família, quando recebia o prêmio, foi abordada por Jair Bolsonaro, esse mesmo que tentou o golpe agora em 2020. Bolsonaro não só desferiu aqueles palavrões que costumeiramente diz, como também cuspiu no busto de Rubens Paiva, diante desta mulher que já havia sofrido pelo desaparecimento do seu marido, pela morte do seu marido, e que teve que criar 5 filhos numa dificuldade absolutamente sem igual. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Dudu Bananinha, trabalhou em 2024 nada mais, nada menos do que 72 dias e folgou 293. E para isso, todo esse trabalho que ele teve nesses 70 e poucos dias, ele gastou uma bagatela de R$1.200.000. É isso mesmo que você ouviu, você não ouviu errado. Para vocês terem uma ideia como a família Bolsonaro não mede esforços para gastar o nosso dinheiro, pago com os nossos impostos. Agora eu te pergunto, aonde foi que ele gastou essa verba de gabinete? Sendo que nem sequer ele trabalhou. Eu acho que deveríamos abrir uma CPI também, né? Para investigar aonde todo esse dinheiro foi investido, já que foi um gasto bem alto para quem não trabalhou absolutamente nada. Mas sabe o que é pior? Vocês bolsonaristas continuam votando nessa família e em políticos da extrema-direita que estamos vendo agora, né, em discursos da posse deles, que só envergonham esse país. Quando é que vocês vão acordar para a realidade que o dinheiro que eles gastam é dinheiro teu, meu, nosso, dos nossos impostos? Vocês se orgulham disso só para dizer que não votam em partido de esquerda? Pelo amor de Deus, já está na hora de vocês crescerem um pouco mentalmente, espiritualmente, e seja lá quantos mente foram, porque vocês, junto com eles, envergonham a nação brasileira. E tenho dito. O bolsonarismo, ele é tão acostumado com essa onda de fake news, de publicar, de criar, de compartilhar, que pegaram o vídeo lá do nosso astro saindo do hospital, fizeram todo tipo de comparação, e ele sai por aí propagando informações de que aquilo não é o Lula, porque o crânio dele foi aberto, e ele não pode estar andando no dia seguinte. Olha, aproxima que aquilo não é a orelha dele. Colocaram uma inteligência artificial para dizer que era o presidente Lula.
Minha gente, a gente precisa disso não. A gente não precisa estar criando fake news para mostrar a realidade não. Diferente de vocês. Vocês são um câncer. Vocês são um vírus pior do que a Covid. Irmã, tá bom da senhora ir trabalhar. Não fique na onda dos pastores e das suas colegas ovelhas, rezando e pedindo a morte de alguém, que isso não vai acontecer não. Irmão, solta esse controle, vá pra rua, vender pipoca, amendoim, engraxar sapato, porque o Brasil não vai virar uma Venezuela não. Então começa fazendo a tua parte, que isso nunca vai acontecer quando alguém do PT estiver na presidência. É por isso que a gente sempre diz por aqui, ô povo desmoralizado que são esses bolsonaristas, né?